Feliz Dia dos Pais, galera aqui do nosso time do No Meio Otaku. E hoje a gente trouxe pra vocês uma listinha bem legal. Vocês que estão acostumados aí de ver as listas no YouTube, né, de melhores pais ou piores pais dos animes, e daí no próximo ano é mais não sei quantos pais melhores dos animes ou piores dos animes. Hoje a gente vai trazer uma listinha um pouquinho mais diferente pra vocês. A gente vai falar daquela figura paterna do pai que não foi pai no fim das contas, né? Que ele é ou o personagem que foi mais pai do que os pais verdadeiros dos personagens. Enfim, hoje comigo, como sempre, está o D. Bora para mais uma lista aqui interessante que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas antes de começarmos, tinha aqueles recadinhos. Como sempre, né, galera? Ó, a gente vai ter alguns spoilers aqui hoje, porque a gente vai falar de alguns pais bem. Pais, entre aspas, vamos colocar assim, bem importantes, e algumas cenas foram bem importantes na vida desses personagens, então vai ter spoiler, então fiquem ligados, tá? E a gente já vai começar com o Shiro Fujimoto de Blue Exorcist. Vocês sabem muito bem que saiu uma nova temporada de Blue Exorcist esses últimos, acho que 2, 3 meses atrás, se não me engano, mais ainda. É, E ele já não é mais tão mencionado na temporada como ele era na primeira, né? Porque um evento muito importante aconteceu, lembra dos spoilers? Ele morreu. E ele sempre foi uma âncora para os gêmeos, né? E quando ele morreu e os gêmeos souberam que eles eram filhos de Satã, basicamente só o principal lá não sabia, né? O irmão dele já sabia. Mas enfim, ele foi sempre uma âncora para esses personagens, justamente para eles lidarem com o fato de que eles são filhos de um demônio muito ruim, que eles, né, que eles são meio que odiados assim pelas pessoas que vivem nesse universo dos demônios e dos exorcistas, etc, né? Uma coisa também que vale a pena falar sobre o Shiro, né? É porque ele passou quase que a vida dele inteira controlando os poderes de Satã, né? Para não entrar no corpo dele, porque é isso que o Satã faz, ele meio que invade o corpo das pessoas. Só que as pessoas elas não têm capacidade física para aguentar e acabam morrendo. E ele meio que fez isso a vida toda para conseguir proteger o Urin e o Yukio, se eu não me engano é esse o nome deles. Só que aí entra a reviravolta, né? Porque em uma discussão com o Urin, que é o protagonista mesmo, ele fala umas besteiras e aí o espírito, entre aspas, do Shiro enfraquece e o Satã, que é o pai verdadeiro, acaba assumindo o corpo dele e assim levando a cena mais triste do primeiro episódio. Se não me engano, logo no primeiro episódio que acontece isso, que eu não sei vocês, mas acaba me comovendo. Eu gosto muito de Alchemy Exorcist. Eu assisto até hoje. A Ti falou que lançou a temporada. Em outubro já lança a continuação, Ti. Então logo logo já tem nova temporada de Blue Exorcist. Mas com certeza é uma das cenas mais marcantes do anime e um dos personagens que deve ser sempre lembrado com carinho. Com certeza. E gente, é triste, hein, esse episódio. A gente já deu muito spoiler aqui, mas se você nunca assistiu, vai assistir, porque é muito bom. Essa primeira temporada é maravilhosa. Entrando aqui no nosso próximo personagem, a gente vai falar do Airo de Avatar. Gente, não entrando em toda a discussão de que Avatar não é anime porque não foi feito no Japão, não me interessa, porque é animação, beleza? E o Airo, ele é um personagem muito importante na vida do Zuko. Tanto porque, pelo fato de que o Zuko, o pai do Zuko, é extremamente ruim, e o Airo sempre foi aquela luz na vida do Zuko de leveza, paz e tudo aquilo que ele não conseguia encontrar enquanto ele caçava o Avatar. Tanto que, na verdade, uma das cenas mais legais de Avatar é quando o Zuko encontra o Airo de volta, depois que eles se separam, se eu não me engano, em Ba Sing Se. Eles não se veem mais. E aí, quando o Zuko encontra de novo o tio dele, eles se emocionam e o Zuko acha que ele não vai perdoar ele por ter, entre aspas, traído o Iroh. Enfim, é uma cena muito legal. E o Iroh eu acho que sempre vai ser o pai do Zuko, porque o pai mesmo do Zuko não serviu para absolutamente nada, a não ser destruir várias nações, né, Dê? Uma coisa que eu quero mencionar também sobre o Airo é que, como a Ti falou, a gente vai sempre dar spoilers aqui para contextualizar um pouco o personagem, né? Ele vê muito do Zuko, o filho dele, que ele acabou perdendo durante a guerra, né? Enquanto ele estava tentando invadir, não sei se foi o próprio Ba Sing Se ou se foi o outro reino da Terra, né? Aconteceu a tragédia. E aí ele meio que se apegou demais ao Zuko por conta, né, como a Ti falou, do Senhor do Fogo ser altamente centrado no objetivo dele e não tá nem aí pra família, né? Então, a gente. Cara, como que eu posso dizer pra vocês? A cena, a evolução do Airo da primeira temporada até o final da terceira
ela é gigante, assim, e como ele trata o Zuko em todos os episódios, a gente vê que não é apenas um tio, né? Ele não é apenas o tio, mas ele é, sim, o pai que o Zuko acabou não tendo, né? Que acabou fazendo coisas piores, né? Se fosse não ter, era até de boa, mas o que ele fez não é melhor nem ser dito porque vocês conseguem ver na cara do Zuko. Enfim, Ti. Bem isso mesmo, né? Deixou até marcas. Mas enfim, galera, seguindo aí pro nosso próximo personagem, a gente vai falar do Twilight de Spy Family. Sim, se vocês pararem pra pensar no contexto, né, em que a Anya existe, ele adotou a Anya por conta da missão dele lá, que ele precisava de uma criança pra entrar na escola, de elite. E por mais que isso tenha sido o contexto, né, dele querer a Anya em primeiro lugar, no fim das contas ele acaba virando sim um pai para ela, porque ele supre as necessidades que a Anya tem, por mais que ela seja também uma criança, né, superdotada entre aspas, né, vamos dizer assim. É, ela ainda assim precisa de um pai e ela precisa sim de proteção, por mais que os três sejam meio que supers. E ele faz isso conforme ela precisa. Lição de casa, enfim, todo esse toda essa parte que um pai precisa estar presente, né? Eu não assisti tudo de Spy Family, acho que eu não cheguei nem a assistir a segunda parte da primeira temporada, mas é o suficiente, a gente consegue ver na primeira parte, é o suficiente pra ver que ele se importa realmente com a Anya, mesmo não sendo o pai dela, né? O Twilight, pra missão dele, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um bom pai de pet. Pô, o cara é perfeito, né? Não tem o que falar do Twilight. Ele é um personagem que eu não lembro de ver ele cometendo erros, né? Porque a missão dele é o ápice, mas tudo que ele faz em volta, eu não sei dizer se ele ainda, se hoje, ele sente algum carinho pela Anya ou pela mulher, que eu esqueci o nome dela, Pior. a Yor, mas ele sabe atuar muito bem. Isso eu posso dizer claramente que para a missão dele e para tudo funcionar direito, ele é um bom personagem, literalmente, não um personagem criado, mas ele se faz de um bom personagem. Então eu não sei se ele tem algum sentimento ainda pelas personagens, mas o que ele faz, o que ele é centrado a fazer, ele faz muito bem e sim dá para ele considerar o pai da Anya, porque até agora, o momento, ele foi a única pessoa que se importou com ela e fez coisas por ela, e isso é uma coisa incrível, pelo menos eu considero. E esse foi o primeiro personagem que eu falo quando não dou spoiler da obra, porque não precisa, Ti. É verdade, né? Se bem que ele já tá em tudo quanto é canto no mundo, não tem nem como a gente dar spoiler de mais nada desse anime também. Mas enfim, galera. Vocês viram que eu começo sempre com enfim, né? Vamos seguir aqui com agora um próximo personagem que é o Oga de Beelzebub. Gente, Beelzebub é tipo assim, velho. Não tô falando muito velho, tipo anos 80, é 2000 ainda, mas é velho. Pra quem não assistiu, eu não sei nem se vai ter gente aqui no canal que assistiu Beelzebub, tá? Porque assim, é. Eu acho que Beelzebub até eu posso dizer que é meio nichado, porque. Nossa, sério. Enfim. É um pouquinho velho, é pra geração que assistia os animes de tipo 50 episódios e era meio truncado no meio porque era um monte de episódio que enchia linguiça, enfim. E o Oga, ele é um aluno do ensino médio que, por. Não lembro agora quais são os fatores, eu não sei se o D vai lembrar, talvez ele lembre melhor do que eu. Ele gosta bastante dessa obra. Ele acaba ficando. Tendo que cuidar, na verdade, né? Do filho do demônio, que é o Beelzebub. E ele chamou ele de Bel no anime, né? Pra ser um apelido fofinho, porque o Bel, na verdade, ele é um bebê que usa uma chupeta. É muito engraçadinho, muito fofinho. E eu só lembro, gente, que é a coisa mais engraçada da face da Terra. Uma não digo tropes, mas assim, uma das ideias deles é que o Ogo utilizava do poder do Beelzebub quando ele estava nas costas do Bel. Quando ele estava na costa do Oga, desculpa. O Bel emprestava o poder dele pro Oga e o Oga meio que ficava super forte. Enfim, eu lembro mais ou menos das coisas dessa forma. E o Oga, por ter que cuidar do Bel e o Bel sendo um nenê, ele ensinava muitas coisas pro Bel. Tipo, não faz isso, não faz aquilo. Literalmente pra um bebê, uma criança. Então, tem também essa parte da comédia que é muito engraçado. Além do fato de que ele é o demônio em si. Então, enfim. De Então, né, deixa eu tentar explicar um pouquinho do que a Ti tentou falar aí. Na verdade, o Bel ele foi mandado para a Terra porque ele precisava
como eu posso dizer, ser treinado por uma pessoa muito ruim, que assim conseguiria fazer ele evoluir de uma forma que fosse para dominar, né, e continuar o império lá no inferno. E aí, quando ele é mandado para a Terra, ele acaba conhecendo o Oga, dando uma porrada numa galera no mar. Tem uma cena muito cômica que é ele tentando sorrir pro Bell no meio do rio. E aí não dá certo, né? Porque, contextualizando, ele tenta salvar um corpo e dentro desse corpo sai o Bell, beleza? Então é assim que o Bell chega na Terra. Então a gente vê, né, o Bell se apegando a ele por ele ser uma pessoa ruim, por demonstrar ser uma pessoa ruim ou forte. Eu não lembro muito bem se é ruim ou se é forte. E outra coisa que a Ti falou que eu quero corrigir ela é que o Bell não precisava estar nas costas dele. Tinha um lance dos 15 metros. Se ele se afastasse muito, ele É, levava um choque também. é Então, verdade, é verdade. Eu tinha esquecido disso. então era pela confiança ele ia adquirindo o poder e aumentando a distância que ele poderia ficar longe do Bell, né? Cara, Beelzebub foi o primeiro mangá que eu completei, então eu li ele exatamente 3 ou 4 vezes assim em sequência, porque eu lia online, li enquanto colecionava e li depois que completou tudo. Eu acho que depois eu reli outra vez, aí eu não lembro direito. Mas estamos falando sobre o Oga, né? O Oga, ele é o personagem que, adolescente, como muita gente é na época que assistiu, e ele meio que não sabe nada sobre criar uma criança, só que se a criança sair de perto dele, ele morre, simplesmente assim. Então ele é obrigado a cuidar. Só que o ponto forte do Oga é porque ele sabe muito bem como tratar o Bel, por causa da convivência. Então, conforme vai passando as cenas, né, a sequência, a gente vê como que ele trata o Bel como seu parceiro e não como uma criança enxerida que entrou na vida dele. Beelzebub, ele é incrível por causa da comédia, tem cenas de luta também, mas quando você vê a evolução do Oga como o pai do Bel e quando chega, não vou dizer que é spoiler porque não é, mas imagina que em algum momento o Bel vai ter que ir embora e não sei dizer se ele foi ou se ele não foi, assistam, leiam o mangá, mas imagina que em algum momento os dois podem se afastar. E aí, como que vai ser? Inclusive, só para completar aqui a fala do Oga, né, porque vai ficar muito longo só falando dele, tem uma cena muito boa que é quando, não sei se você vai lembrar, quando o Bel fica doente. Nossa, não lembro. Então, Não lembro. quando o Bel fica doente, ele meio que confunde quem é o pai, entre aspas, dele, e assim a gente conhece o quarto líder da gangue, da Toru Shenki, eu acho que é esse o nome, não lembro mais. Hum, E aí tem aquela luta no terraço da escola dos fogos de artifício. é verdade, agora eu lembrei. Eu só não lembro a cara dos personagens, mas eu lembro desse episódio agora. Então, Uhum. a gente vê, já nessa cena a gente fala, mano, como assim o Bel tá longe do pai dele, sabe? Eu já comprei a ideia que o Oga era o pai do Bel. Enfim, eu falei muito de Beelzebub porque eu gosto muito, mas bora pro seguinte. Vamos, porque esse personagem é amado por todos, por mais que você não ame a obra, no caso. Galera, o próximo personagem é o Makarov de Fairy Tail. Agora, nossa, o Makarov, sim, é o Makarov, gente. Porque se você pegar pra assistir Fairy Tail do começo, bem do começo, esse é quando. Essa parte, acho que Tartarus também teve bastante disso, com a Mavis e etc. O Makarov ele é o ápice do tipo do pai. Ele considerava todas as crianças e todos os que estavam ali na Fairy Tail como filhos dele. Então ele cuidava da guilda como se fossem todos os seus filhos. E ele fala que eles são uma família. A questão da Erza com o Grey, com o Natsu, eles são tudo irmãos, tipo, não briguem. Enfim, tem até aquela cena maravilhosa da Erza impedindo o Grey e o Natsu de brigarem no meio do arco de Tartarus. E, tipo, é muito legal. E o Makarov tá no centro de tudo. Enfim, e agora eu acho que eu vou contar um spoilerzaço pra vocês, pra quem não assistiu. Eu não assisti, mas eu li o mangá, que foi quando o Makarov usou a magia dele, né? Fairy Law. E ele meio que, entre aspas, morreu por uns dias. Não, por umas horas, na verdade, não foi nem dias. E o que aconteceu depois da morte dele? Gente, assim, foi devastador. Tipo, a guilda inteira ficou em choque. Foi isso que levou a Erza, inclusive, a entrar no meio da briga entre o Grey e o Natsu. E, cara, gente, o Laxus, tipo assim, na hora em que o Makarov ressuscita, ressuscita entre aspas, né? Eu nem sei o que aconteceu com ele. Ele simplesmente virou pedra e depois não virou mais.
Quando o Makarov volta e o Laxus tá com ele no colo, e daí o Laxus começa a chorar. Gente, eu juro por Deus, o Laxus, tá? Aquilo é tipo. Nossa, quando eles descobrem que o Makarov tá vivo ainda, a galera entra em euforia, desespero. Gente, como assim? Ele morreu, agora ele não tá morto. Tipo, o Makarov sempre foi também, de novo, a palavra âncora deles. A âncora da Fairy Tail. Tanto que quando eles cogitaram em trocar de mestre, ninguém nunca, tipo, como assim o Makarov não vai ser mais mestre da guilda? Tanto que o Makarov, ele foi mestre 2 vezes na guilda. Tipo, ele tá em 2 posições lá na. Três. na... São 3 posições? Ele virou mestre 3 vezes. Ele virou mestre 3 vezes da guilda porque a galera não queria nem se livrar dele. Então, assim, é nesse nível que o Makarov representava pra todos eles. E ele sempre deu as dicas, ele sempre foi lá, ele sempre ajudou a Erza com a questão. Com a questão dela de ser menina, de ser mais forte, pipipi, popop, enfim. Ele sempre esteve lá por eles, quando crianças, quando adultos. Então, assim, pra mim o Makarov, cara, é um ápice de paizão, assim, sabe? E a maioria deles não tinha, inclusive, né? Pais. O Makarov é aquele cara que adotou todo mundo, igual o próximo que a gente vai falar daqui a pouco, né? E todo mundo Uhum. aceitou ele como o cara, o pai deles, o mais importante, porque todos chegaram lá criança, né? Tem que levar em conta que sempre que uma criança chegou lá, igual a última foi a Wendy, ele sempre tratou da mesma forma. Vem cá, crianças órfãos da guerra que aconteceu tanto tempo atrás. E então ele sempre teve esse carinho e esse tratamento com as pessoas e ele fala isso explicitamente várias vezes. Só falando algumas coisas aqui, o arco que ele usa esse poder, que é o último, é o Alvarez. Ah, é verdade. Então Eu tava ele, confundindo. então ele usa esse poder, acaba acontecendo exatamente como você falou, e se eu não me engano foi um pingo do poder da Mavis que fez ele voltar. Não, não lembro direito exatamente como que foi. Isso aí Mas eu não lembro também. Mas ele quando começa a obra ele é mestre. Aí quando eles vão para a ilha da Mavis lá, que eles ficam 7 anos desaparecido, quando ele volta ele vira mestre de novo. E Ah, aí, é verdade. aí no final da obra ele tá como mestre outra vez, né? Então por isso que eu falei 3 vezes. Então Makarov não tem muito o que dizer dele, porque ele é um cara incrível, um senhor incrível. E quando a gente vê também um pouquinho do passado dele, né? Porque levando em conta que a mãe dele morreu quando ele nasceu. Olha, outro spoiler aí pesado. Então ele trata as crianças de um jeito que ele nunca foi tratado. Então é algo muito importante, Ti. Realmente, gente, eu acho que assim, tirando todos os problemas que a gente tem no Fairy Tail, no normal, né? Força da amizade, etc. Ainda assim, eles criaram personagens muito legais e muito bons. O Makarov é um deles. E eu vou fazer uma menção aqui com relação a uma cena que foi em especial quando a Lucy entrou na guilda, que foi quando a Phantom queria levar ela, né? De volta e ir embora. E o mestre foi lá e quase desceu o cacete na Phantom, porque não, vocês não vão levar a Lucy, a Lucy é minha filha, é isso aí, bro. E é isto. A Lucy é da Fairy Tail. Então, isso foi um dos pontos. E nessa altura do campeonato, a Lucy tava na guilda, não fazia nem, tipo, uma semana. Tô exagerando. Mas assim, Deixa eu fazer diga de. uma outra menção da sua menção aqui, que eu acabei de lembrar. Não vai entrar na Hum. lista, mas o pai da Lucy, pelo amor de Deus, hein? Ai, gente, sério, tadinho. Enfim, não vamos nem comentar. Não é esse tipo de lista. Mas enfim, galera, a gente vai pro nosso último personagem aqui hoje, que é o Barba Branca. O Barba Branca. Gente, esse é um cara que eu não consigo nem colocar em palavras, né? Porque o tamanho do bando do Barba Branca já era, tipo, ridículo. E o principal motivo pelo qual a gente falou isso, e inclusive o D que me lembrou, antes mesmo da gente começar a gravar, foi que quando o Barba Branca morreu, ele chamava, né, o Barba Branca de pai. E eu não lembrava disso, até que o D comentou, e é verdade. E na verdade todos eles chamavam meio que Barba Branca de pai. E o Barba Branca foi tipo. Cara, eu acho que a morte dele, a coisa mais atemporal que existe. Tipo, a dele e a do Ace é tipo, nossa, eu soltando.
muitos spoilers aqui, mas quem não sabe disso, pelo amor de Deus, vive debaixo de uma pedra. São coisas assim que, tipo, ele era um personagem que, cara, muito. É o personagem que quando aparecia na tela te dava alegria, só de você ver, sabe? Porque ele tinha aquele sorrisão e era daquele jeito mais solto e não sei o que lá. Vai, às vezes meio que soltava a galera e fala: é isso aí, vão lá e destruam tudo, ou vão lá e etc. Né? Lutem até não poder mais, e é isso aí. Então, ele tinha esse espírito libertador e ao mesmo tempo ele cuidava muito bem e dava muito conselho pro bando dele, né? E foi realmente muito trágico quando ele morreu. Eu fiquei de cara. Gente, como eu odeio o Akainu, tipo assim, em níveis estratosféricos, velho. Sério, esse personagem, juro. Mas enfim, Eu parei em Pancazard, galera, então não faço a mínima ideia do que aconteceu depois. Mas assim, depois de Marineford e depois do que aconteceu ali, Akainu não entra mais na minha glória nunca mais. Olha, é até complicado eu falar sobre o Barba Branca, porque ele é um personagem simbólico para o One Piece como um todo, né? A gente vê que o One Piece ele é muito. Ele tem problemas com paternidade, levando em conta o Dragon, o Gold Roger, enfim, outras pessoas, o próprio Garp. Então fica até difícil falar sobre isso em One Piece, né? Só que o Barba Branca ele meio que destoa disso tudo, porque ele cria o seu bando, seus marinheiros como família. Ele não trata como os outros, né? Tipo, a gente tem o Luffy, que ele trata o bando dele também como uma família, só que não é do mesmo jeito, não é ele sendo o pai de todos, mas eu acredito que o One Piece, no caso do Luffy, seja mais como irmãos, talvez isso, né, Ti? Ah, sim, com certeza, né? Completamente diferente. Enquanto o Barba Branca, como ele é um cara mais velho e tudo mais, ele tem esse lado tipo, eu vou proteger vocês. Quando ele vai buscar o Ace lá na prisão, né? Ele fala que vai buscar o filho dele. Então, o Barba Branca, em termos de simbologia, ele dessa lista aqui, ele talvez seja um dos mais importantes. Enfim, são personagens no geral, então eu vou falar assim, são personagens que se sacrifica, que perde a vida por outras pessoas que não têm seu sangue. E eu acho que até vou concluir assim a nossa lista, Ti, antes das menções honrosas que vai ter, que esses personagens aqui, na sua grande maioria, eles fazem coisas para outras pessoas sem ser de sangue, né? Sem ser biológica. Como a gente falou do Barba Branca, como a gente falou do Makarov, do Twilight, do Airo, do Oga, do Shiro, todos eles têm uma coisa em comum e que isso simboliza a nossa lista, que é eles fazem pelas pessoas, pelos seus filhos, entre aspas, é a mesma coisa que uma pessoa talvez de sangue nem faria. Então, fica aqui a mensagem para todos vocês, né, tio? Bem, exatamente isso, gente. E essa é a mensagem que a gente queria trazer também para os Dias dos Pais. E a gente vai trazer também as menções honrosas para vocês. Eu vou trazer aqui duas, que é o. Olha as pronúncias, né? É o Regro Burndead, que é o pai do Mashiro. Se vocês não assistiram o Mashiro, vocês precisam assistir. Mas também o pai do Mashiro também adotou ele, né? Porque o Mashiro foi abandonado. E a gente também tem esse aqui foi uma menção honrosa que eu quis, mas é pra ser engraçada, tá, gente? Tipo assim, não levem muito a sério. Que é o Mephisto. Pra quem assistiu Blue Exorcist entende o que eu quero dizer, porque depois que o pai adotivo do Rin e do Yukio morreu, aí apareceu um outro pai adotivo, que era o Mephisto, porque o Mephisto deixou eles na escola, não sei o que lá, pipipipopopó, meio que cuidou deles depois que o Shiro morreu. Então, a gente tem que trazer o Mephisto aqui pra história, por mais que ele seja meio, como a gente pode dizer, o exemplo errado, né? De como não ser pai, no caso, né, Dê? E na minha parte da lista aqui, eu trouxe dois, mais um a gente até já citou, que é o Makarov. Eu trouxe os dragões de Fairy Tail, os cinco principais, né? Vou falar especificamente de um, mas vai para os outros, que é o Ignel. A gente sabe que ele cuidou do Natsu e ele trata o Natsu também como filho. E eu acho muito bonito as cenas que o Natsu chama ele literalmente de pai. Ele sempre tá atrás do pai dele. E sempre é assim que o Natsu chama e pronuncia o nome de Ignel, né? O pai dele. Então eu achei muito bacana. E por último, eu como fanboy de Fate quero citar o Emiya, porque ele cuidou do protagonista de Fate Stay Night, que eu esqueci o nome dele agora, peço perdão, vou colocar na tela para vocês, depois de toda a guerra que aconteceu em Fate Zero, né? Então muita coisa em Fate Stay Night que a gente vê do protagonista, que eu esqueci o nome, também tem parte a ver com o Emilia, que é um personagem muito importante no Fate Zero,
E eu queria citar isso porque eu acho que ele é um personagem interessante e que cuidou muito bem da criança órfã depois de uma guerra, que a gente sabe que é um tema muito complicado, né? As guerras sempre causam isso e é bom citar essas cenas, Tim. É, realmente. Mas enfim, galera. A gente vai ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo, deixem um comentário, façam tudo aquilo que a gente sempre pede pra vocês fazerem. É muito importante pra gente. A gente chegou nos 1.000 inscritos, a gente quer chegar nos 2.000, mas vamos ver como é que isso vai ser, se ainda é esse ano, se só no que vem. Mas eu conto com a colaboração de todos vocês. Então é isso aí, galera. Feliz Dia dos Pais pra vocês, para os pais de sangue, para os pais que não são de sangue. A gente vai ficando por aqui. Eu fui a Ti, junto com o D. Continuem assistindo anime e falou! Falou!